Vamos para a primeira pergunta. Para você, foi difícil assumir a sua religião? Não foi tão difícil para mim assumir. Por quê? Porque quando eu resolvi assumir a minha religião, eu já estava bem decidido, eu já estava bem convicto do que realmente eu estava acreditando e do que eu acredito até hoje, né? Porque já estou com mais de 5 anos que eu sou testemunho de Jeová e para mim na época não foi difícil para o meu lado pessoal, porém no meu lado familiar já tive um pouco de dificuldade. Por quê? Porque minha família ela é toda católica, embora elas não sejam católica praticante. Quando eu mencionei para a família que a partir de então eu tinha decidido que eu ia me tornar uma testemunha de Jeová, eles já começaram a me julgar, achando que eu estava fazendo uma coisa errada, que as testemunhas de Jeová eram bem radicais. E aí eu, por já ter uma convicção que não foi de uma hora para outra, foi bastante pensada, foi bastante estudada e foi também bastante visualizada, né? Então, para mim não foi difícil no meu lado pessoal, eu já estava convicto de que era aquilo que eu queria, porém para minha família aceitar aquilo foi bastante difícil, bastante complicado, e até hoje eles ainda batem na tecla de que eu não deveria ter feito isso. Não, nunca foi difícil assumir minha religião, pelo contrário. Eu venho de uma família tradicional, católica, então eu nunca tive nenhuma dificuldade quanto a assumir e fazer o seguimento da minha religião. Não, porque primeiro, antes de eu decidir a minha religião mesmo, especificamente hoje, eu sempre tive a mente bem aberta para frequentar vários tipos de igreja, né? Então eu já passei por várias igrejas até eu saber onde era aquele local que eu iria me sentir bem e que realmente eu poderia dizer que é minha religião. Então assim, para mim não foi difícil porque eu nunca tive vergonha e eu já sabia algumas coisas que eu iria enfrentar pela escolha que eu fiz. Já te induziram a mudar de religião? Sim, já tentaram me induzir a mudar de religião inúmeras vezes. Tanto os meus familiares, quanto pessoas próximas a mim, quanto colegas de trabalho, colegas de infância. Todos eles tentaram que eu mudasse de religião, por falarem que a religião era uma farsa, por falarem que aquilo não era verdadeiro, que a religião que eu sigo, que eu aprovo e que eu quero fazer parte é muito rude. Então foram algumas das palavras que eu ouvi para tentarem mudar a minha opinião com base naquilo que eu acredito, né? Então, inúmeras vezes tentaram com que eu mudasse, mas eu não cedi e nem pretendo fazer essa mudança. Mesmo respeitando a religião do outro de uma maneira bem respeitosa, eu sempre apresentei que minha religião para mim é algo decidido e eu não tenho nenhuma pretensão de mudar de religião. Sim, já sim. Primeiro porque as pessoas veem a minha religião como algo ruim, sempre eles já relacionam algo ruim. Então diz logo assim, o que é que tu tá fazendo? Isso aí, você é uma pessoa tão boa e tá com essa religião que faz só coisas ruins, que é ligada a tudo que for de negativo, né? As pessoas já julgam dessa forma. Já ouviu ou presenciou algum tipo de comentário ou ato preconceituoso sobre a sua religião? Já ouvi, já presenciei e costumo sempre ouvir várias e várias vezes pessoas com comentários preconceituosos a respeito da minha religião, mencionando que é uma farsa, mencionando que eu sou doido por estar fazendo aquilo, que eu sou fanático, dentre outras palavras que não convém a gente mencionar. Mas já recebi vários comentários preconceituosos a respeito daquilo que eu acredito. De pessoas que não fazem um segmento, né, da sua religião, mas que criticam, como a beata, vive na igreja, agora está ficando doida.
esses comentários, né, que não é muito legal. Quase todo dia. Quase todo dia. Nas redes sociais, em conversa com amigos mesmo, solta de vez em quando assim aquela piada. Às vezes mesmo sem saber, né? Tem algumas pessoas que não sabem que é a minha religião, mesmo assim falam. Só que eu acho assim, não é porque você tá num grupo de pessoas que você não sabe a religião delas que você tem que estar falando, né? Eu acho que toda religião tem que ser respeitada. Mas eu já ouvi sim comentários maldosos e também já não diretamente, né? Não diretamente em relação a palavras, mas já teve ações que aconteceram comigo que eu sei que foram ligadas à minha religião. Por exemplo, eu postar algo numa rede social e a pessoa me bloquear depois, ou a pessoa deixar de me seguir porque eu postei alguma coisa relacionada à minha religião. Isso acontece frequentemente. Já foi atacado fisicamente ou verbalmente por expressar a religião? Com certeza, constantemente. Porque, por ser uma testemunha de Jeová, eu costumo pregar, ou seja, compartilhar mensagens da Bíblia para as pessoas de porta em porta. Então, pelo menos 2 vezes por semana, eu tiro 2 horinhas do meu tempo para compartilhar isso de casa em casa, nas ruas, nos bairros. E aí, constantemente, já sofri agressão verbal, já sofri praticamente agressão física, no qual alguns moradores soltaram cachorros para correrem atrás de mim, para me expulsarem das suas portas. E entre outras, como chamando de vagabundo, dizendo que a gente não tem o que fazer. Então, são algumas das situações que eu já sofri e sofro quando eu tiro um tempinho do meu dia para pregar de casa em casa, né? Às vezes, de forma sutil, as pessoas acabam nos atacando, né? Por não respeitar nossa religião e se achar sempre o correto, né? Então, eles acabam atacando a gente de forma verbal, mas fisicamente não. Já fui chamada de demônio, né? A pessoa chegou e disse, você é do demônio, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. A pessoa fala e todas as formas negativas que tiver, né, para falar da minha religião. Já ouvi, sim. E por último, o que você acha das pessoas que não respeitam sua religião? Em relação a mencionar o que é que eu acho das pessoas que não respeitam a religião do próximo, eu acho que isso não deve ocorrer. Porque não é porque eu acredito nessa religião que eu deva menosprezar a religião de outras pessoas, até porque cada um tem a escolha e tem a capacidade de escolher o que ela acha que é melhor para ela. Então a gente tem que aceitar e não criticar. O próprio Jesus Cristo, quando ele pregava, né, ele encontrava as pessoas que não acreditavam no que ele pregava e mesmo assim ele nunca criticou, ele nunca ofendeu e ele nunca saiu criticando nenhuma religião e nenhuma pessoa. Então a gente também deve tomar isso como incentivo e não criticar, não ofender e não magoar uma outra pessoa só porque ela tem uma denominação religiosa diferente da nossa. Eu vejo como pessoas vazias, pessoas que ainda têm uma longa caminhada para trilhar e aprender, vazias de Deus, vazias do amor, né? Vazias do respeito ao próximo. Eu acho que são pessoas que não têm conhecimento. Em primeiro lugar, é o conhecimento, né? Porque você só pode opinar e falar daquilo que você tem conhecimento. Como é que a pessoa vem dar opinião ou falar da minha religião se ela não conhece realmente os fundamentos e os princípios que são baseados na minha religião? E, em segundo lugar, é o respeito, porque quando eu conheço, eu respeito, né? Eu não sou obrigado a aceitar e nem descer goela abaixo a minha religião para ninguém. Não, ninguém é obrigado a isso, mas o respeito está acima de tudo. Então, as pessoas elas precisam aprender a conviver com a diversidade, né? Entender que nem tudo é igual. Tem várias diversidades de religião, de opinião, e aí o que falta é as pessoas respeitar.